Muito bem, pessoal, seja bem-vindo aqui ao vídeo 2, continuando a nossa aula do curso de formatação gratuito. Esse é mais um vídeo do nosso curso. E você sabia que é possível, sim, você salvar qualquer arquivo do PC ou de notebook, mesmo se o computador não estiver inicializando? E outra, você sabia que tem como também salvar os drivers do computador antes de começar o processo de formatação? Eu aumentei quase 20% a minha carteira de clientes só oferecendo esse serviço como um bônus para os meus clientes. E é isso que você vai aprender nesse vídeo. E no meio desses atendimentos acabou acontecendo uma história engraçada que eu vou contar para você aqui agora. Uma vez eu fui salvar os documentos do computador do cliente, cheguei lá para atender o cliente, ele era um velhinho de mais ou menos uns 70 anos de idade. Eu comecei a fazer backup dos arquivos dele, quando eu vi tinha mais de 300 GB de arquivo. Eu fiquei curioso para saber o que era. Na verdade, eu sei que não é certo de ficar olhando, não deve fazer isso, não deve olhar o que tinha, mas eu fiquei curioso, com 300 GB de arquivo, o senhor mal sabia mexer no computador. Quando eu comecei a copiar os arquivos, só começou a aparecer vídeo adulto, vídeo adulto, vídeo adulto. E depois eu fui olhar o número de arquivos e ele tinha mais de 700 filmes adultos no computador dele. Bom, mas isso é coisa que acontece quando a gente começa a trabalhar com informática, com manutenção. Bom, lembrando que eu estou contando com você para deixar o teu comentário aqui embaixo depois que você assistir todo esse vídeo. E mais uma vez eu vou pedir para que você se concentre, possa se concentrar melhor durante esse nosso vídeo, dessa nossa aula. Vou pedir que você desligue o seu WhatsApp. Se você estiver no YouTube ou no Facebook, dá um like no Facebook para você não esquecer depois, dá um joinha aí no YouTube e vamos para o conteúdo. Bem, vamos aqui para o nosso conteúdo. Lembrando que você está em um vídeo de uma das várias aulas aqui do nosso curso completo de formatação de computadores, tá ok? Se você caiu de paraquedas, que você caiu perdido aqui, se você veio do YouTube, tá no YouTube ou tá no Facebook, eu recomendo que você clique no link aqui embaixo e se inscreva no curso de formatação para que você possa estar recebendo as aulas na ordem correta, todas as aulas, todos os vídeos na ordem correta, e também para que você esteja recebendo o material que a gente utiliza aqui, que é o PDF de apoio. É um material de apoio ao aluno. Esse PDF você vai estar recebendo também no teu e-mail no momento em que você se cadastrar aqui já no curso completo de formatação gratuito, tá ok? Então tem o link aí embaixo para você estar seguindo com a gente. Bom, nesse conteúdo eu vou ensinar para você sobre boot. O que é boot? Como a gente tem que entender a lógica do que realmente é o boot do computador para que você possa, então, a partir daí, a gente vá para o setup mesmo, a gente vá para a prática. Mais para frente a gente vai, nesta aula ainda, não nesse vídeo, no próximo vídeo a gente vai estar estudando sobre como dar boot em vários tipos de setup diferentes. Esse vídeo você vai receber exatamente no momento em que você se inscrever aqui embaixo. Você vai estar sendo direcionado para o vídeo, que é onde você vai aprender na prática o que você está aprendendo na teoria aqui, tá ok? Então é muito importante que você entenda a teoria e daí se inscreva para estar indo para o próximo vídeo, tá legal? Vamos lá então para o nosso conteúdo. Bom, o que é boot, tá? O que é o boot, como funciona o boot no computador? Então basicamente funciona assim, a gente está utilizando aqui a nossa lousa digital e eu utilizei aqui um ícone, né, do Power. Então vamos imaginar que você ligou o computador, eu vou fazer a linha do boot para você tentar entender. Boot é basicamente o momento em que o computador vai inicializar um dispositivo com um sistema operacional. Né? Qual é o dispositivo que ele vai inicializar? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora nessa aula. Vou tentar te explicar certinho de uma maneira mais simples aqui a parte teórica, que com a base teórica, quando você chegar na prática mesmo, você vai saber. Sabendo a teoria, quando você chegar na prática, você não vai ter erro. Você vai simplesmente identificar os padrões e botar para funcionar. Então não vai ter computador que você não consiga fazer da boot, tá legal? Por isso é importante a teoria um pouquinho antes, depois você já vai estar sendo direcionado para o vídeo, onde eu ensino na prática como configurar o boot em vários computadores diferentes, tá? Bom, vamos lá. Então a primeira coisa, você liga o computador, você vai ser direcionado, você vai visualizar, na grande maioria das vezes, essa janela aqui, né, uma tela semelhante a essa, talvez você já tenha visto. Essa tela é a chamada tela de post, tá ok? Então, nessa tela aqui que você vai estar vendo lá no teu computador, é que você vai ter algumas informações importantes e você vai ter acesso ao setup e ao menu de boot.
tá ok? Então, se você observar, embaixo vai ter sempre uma descrição do tipo F2 para entrar no setup ou delete para entrar no setup. Esses comandinhos eu coloquei todos eles no PDF, tá? De apoio ao aluno aqui do curso de formatação gratuito, tá bom? Então você vai poder estar utilizando, baixando esse PDF, imprimir se você precisar, tá? Basta você se cadastrar no curso que você vai estar recebendo ele. Bom, então essa aqui é a tela de post, é a primeira tela que aparece no seu computador. Em algumas marcas de computadores, em vez da tela de post, aparece a tela da marca, por exemplo, positivo, CCE. Para que você troque a tela da marca para essa tela, você simplesmente precisa apertar a tecla Tab do teclado, tá? Que é aquela tecla que tem duas flechinhas assim, uma para um lado, outra para o outro, né? Ela geralmente fica em cima da tecla Caps Lock, ok? Então você aperta a tecla Tab bem rapidinho, você vai poder visualizar essa tela, tá ok? Nos computadores mais modernos, geralmente aparece um rodapé aqui, aperte F2 ou Delete, né? Ou ESC para estar entrando no setup. Tá ok? Bom, além do setup, que é uma outra configuração que a gente vai também estar aprendendo já na sequência do vídeo, na sequência do curso, você também tem a opção de boot menu, tá? Que é o que eu altamente recomendo que você utilize. O boot menu, você também vai ter a tecla de atalho do boot menu. Como, por exemplo, nessa tela de setup que você está visualizando aqui, ó, na nossa lousa digital, você pode observar que o boot menu, ele está bem aqui embaixo. Deixa eu pegar uma linha aqui, ó. O boot menu, ele vai estar bem aqui embaixo. Então, pode observar que está escrito aqui, ó, pressione ESC para acessar o boot menu. Tá, o que é o boot menu? O boot menu, quando você pressionar ESC nesse setup, em algum outro setup é F8, tá? Então, em algum outro setup você acessa o boot menu através do próprio setup, né? Algum outro tela de post. Então, lembrando que todas essas teclas de atalho estão no PDF aqui, ó, como F8, F10, ESC e algumas dicas a mais dentro desse PDF. Esse PDF ele tem todas as informações de toda essa aula. Lembrando que essa aula tem vários vídeos, tá? E se você está assistindo esse vídeo, é apenas um vídeo dos vários dessa aula do curso de formatação gratuito, tá? Mas para que você esteja recebendo todos os vídeos na ordem correta, a gente precisa que você se inscreva para a gente poder enviar para você. Bom, depois você vai acessar o menu de boot. O que é o menu de boot? Esse aqui é o menu de boot. Ó, vamos aumentar para você aqui. Ó, tá ok? Então, esse menu de boot, basicamente, ele é um atalho vai dizer para o computador qual dispositivo você quer iniciar um sistema operacional. O que é o sistema operacional? O sistema operacional é o Windows, o Linux, o macOS. O sistema operacional é o software que roda dentro do computador. Então, o Windows 7 é um sistema operacional, o Windows XP é outro tipo de sistema operacional, o Linux é outro sistema operacional, tá ok? Bom, quando você está com o computador funcionando normalmente, certo? O principal dispositivo de boot que deve ser configurado deve ser o hard drive, né? Ou HD, hard drive, certo? O que é o HD? O HD é a peça do computador onde se armazenam todos os documentos, as informações, todo o software. Então aqui a gente tem a imagem de um HD e a HD é a peça do computador onde armazenam todas as informações, onde todo o software é armazenado, incluindo o sistema operacional, certo? Então, por padrão, funciona assim, o computador inicializa, você liga o computador, certo? Ele dá boot através do HD, vamos pegar aqui uma flechinha, então ele dá boot através do HD, né? Configurado aqui automaticamente para dar boot através do HD, e então o HD inicia o sistema operacional. Vamos colocar aqui, certo? E o HD, então, inicia o sistema operacional. Então, basicamente, essa é a ordem padrão de boot, tá? Quando o computador está funcionando em perfeito estado. Agora, vamos imaginar que a gente queira formatar esse computador. Então, o que a gente precisa fazer para estar formatando esse computador? Para que a gente possa formatar, a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai precisar alterar a ordem de boot ou dar boot com um outro dispositivo, certo? Então, para isso, a gente vai precisar alterar o boot do computador. Então, vamos tirar o HD daqui, certo? Isso é feito na configuração aqui do menu de boot. Ó. Se eu selecionar removable devices, né? Dispositivos removíveis, ou se eu selecionar hard drive, ou se eu selecionar CD-ROM, né? Drive, ou se eu selecionar network boot, né? Drive. Bom, por padrão, vai estar selecionado sempre o hard drive, que é o HD, conforme eu te orientei agora há pouco, tá? Então, por padrão, vai estar iniciando aqui o HD, que vai estar iniciando, então, o Windows que está instalado dentro do HD,
tá ok? Quando a gente for fazer um processo de formatação, a gente precisa iniciar a instalação. Então, vamos supor que você tem um CD de instalação, tá? Se você tiver o CD de instalação do sistema operacional, você vai precisar inserir o CD dentro da tua unidade de CD, no caso, o teu drive de CD, né? E então, você vai ter que alterar a ordem de boot para que o sistema operacional iniciado seja o sistema operacional do CD-ROM, tá? Então, você vai vir aqui no menu de boot e você vai alterar aqui a ordem de boot para CD-ROM drive. Nesse momento, se o CD de instalação que você colocou, por exemplo, foi o CD de instalação do Linux, certo? Você vai inicializar o sistema operacional Linux no teu computador. Na tua tela do teu computador vai se inicializar o sistema operacional Linux, tá ok? Tá ok? Então ele vai inicializar o sistema operacional Linux. Agora, se você colocou um disco, né? um CD gravado com a imagem de instalação do Windows, né? Um CD original do Windows, CD de instalação do Windows, então ele vai iniciar o sistema de instalação do Windows. Veja que ele não vai inicializar o Windows em si, não. Ele vai iniciar o sistema de instalação do Windows, que no caso é esse sistema aqui. Já no caso do Linux, ele inicia o Linux inteiro para você poder utilizar. Do Linux Ubuntu ele inicia o sistema operacional, você pode utilizar à vontade, inclusive a gente vai utilizar ainda nesse vídeo para estar fazendo backup de arquivos, que é o próximo conteúdo que você vai aprender ainda nesse vídeo, tá? Nessa aula ainda. Então, esse conteúdo você vai aprender já no curso aqui de formação gratuito. Então é importante que você entenda isso, que você entenda como funciona isso, tá? E o Linux Ubuntu é uma ferramenta essencial para os técnicos que formatam computadores ou que estão trabalhando com isso, tá ok? Então, se eu tenho o CD do Linux, do Windows, vai me inicializar o sistema de instalação do Windows, e se eu tenho o CD do Linux Ubuntu, vai me inicializar o sistema de instalação ou o próprio Live CD, né, que é o CD que roda direto o sistema operacional que roda direto pelo CD do próprio Ubuntu. Lembrando que para que isso seja possível, você vai precisar acessar o menu de boot, né, teclando F8 na tela de post ou ESC, dependendo do qual a tecla de atalho for do computador que você estiver mexendo, e você vai ter que alterar aqui para CD-ROM, tá ok? Bom, então essa é a segunda opção, a segunda alternativa que a gente tem, dar boot através da unidade de CD. Bom, então agora vamos para a nossa terceira alternativa e a mais recomendada, a que eu recomendo. E aqui esta alternativa, inclusive, foi a que eu ensinei vocês no vídeo anterior nessa aula, certo? Então na aula anterior eu ensinei para você como criar um pendrive de boot do Windows ou como criar um pendrive de boot do Linux Ubuntu, tá ok? Foi isso que eu ensinei para você. E aí você, com esse pendrive criado, basta que você faça o seguinte, que você coloque o teu pendrive na unidade USB antes de ligar o computador. E então, quando você ligar, você vai acessar a tela de post. Você vai acessar aqui a tela de post, tá ok? Ó, a tela de post vai ser inicializada. Você vai acessar o menu de boot dessa tela de post, certo? Então, você vai acessar o menu de boot dessa tela de post e você vai escolher Removível Device, dispositivo removível, né? Ou USB, dispositivo USB, ou em alguns casos ele aparece até o nome do próprio pendrive, tá? Cruiser Blade, no caso SanDisk, o nome do pendrive que você deu boot, tá? Você conectou na tua entrada, na tua saída USB. E aí, se o pendrive se você criou uma imagem dentro desse pendrive, a imagem de instalação do Windows 7, o que vai acontecer? Vai se iniciar então o processo de instalação no Windows 7. Agora, se você criou a imagem de instalação, lembrando que eu ensinei no vídeo passado as duas maneiras de você fazer. Se você criou a instalação do Ubuntu, vai se iniciar então através do Ubuntu, tá ok? Agora mais uma dica aqui que já fica para o nosso próximo vídeo, para o nosso próximo conteúdo da próxima aula. Mais uma dica aqui que é a seguinte. Vamos passar, deixa eu aumentar aqui para você ver aqui. Aqui eu tenho o HD e eu tenho o sistema operacional, vou botar assim, ó. O sistema operacional aqui que está dentro do meu HD, tá vendo? Então o Windows aqui está dentro do HD, certo? E eu tenho o pendrive também, que é o dispositivo que eu estou dando boot, e esse pendrive é o pendrive do Ubuntu, tá ok? Então eu tenho aqui, ó, post, menu de boot, certo?
post, ó, o post, tela de post, o menu de boot, configurei para dar boot por pendrive, iniciou o Ubuntu, certo? Bom, agora aqui vem uma grande sacada. Quando você inicia o boot pelo pendrive, o teu HD, que está conectado no teu computador, lá, né, no teu notebook, no que for, ele não é alterado. Não há alteração nenhuma dentro do software dele. Para que você dê boot para esse HD novamente, basta que você retire o pendrive, coloque o HD aqui na ordem de boot, né? Você vem aqui, seleciona aqui hard drive de novo e pronto. O teu sistema operacional Windows vai inicializar normalmente aqui no lugar do sistema operacional Linux que estava antes, tá ok? Bom, e agora qual que é a sacada que eu quero passar para você? A sacada é a seguinte, que você deve aprender já de cara aqui no curso completo de formatação de computadores. Bom, você deve aprender o seguinte, tá vendo que esse sistema operacional está aqui dentro. Agora, vamos colocar o pendrive aqui de volta, né? E agora imagine que esse sistema operacional aqui, né, o Windows 7, essa instalação, tem documentos de clientes aqui dentro. Está cheio de documentos aqui dentro, certo? Aqui tem documentos, beleza. O que você vai fazer? Como é que você vai salvar esses documentos? Vamos imaginar que esse Windows não está mais inicializando. Os documentos estão aqui dentro, mas se eu colocar, normalmente deu algum problema no computador, algum vírus ou alguma coisa, e o Windows não inicializa. Ou seja, se eu der boot por HD, não aparece aqui, dá alguma tela de erro, alguma mensagem de erro aqui na inicialização do Windows, eu não consigo acessar os arquivos do meu usuário aqui dentro. Então, como é que você vai conseguir acessar os arquivos? Que é o Backup Ninja, que a gente vai aprender na prática ainda nessa aula, tá? Então, como é que funciona isso? Basicamente, você vai precisar fazer o seguinte, você vai pegar e você vai dar boot com o pendrive, vai dar boot, acessar a tela de post, acessar o menu de boot, né? Ou configurar o boot no setup, também a ordem de boot lá no setup, que a gente vai ensinar, lembrando que quando você se cadastra na aula, você vai ser direcionado para essa aula, onde a gente ensina a dar boot em vários tipos de computadores diferentes, você vai ser direcionado automaticamente para essa próxima aula. E lá a gente também ensina um pouco sobre setup, como você configurar a ordem de boot no setup, tá? Bom, então, você configurou aqui para dar boot por pendrive, né? Deu o menu de boot, boot por pendrive, e iniciou o sistema operacional Ubuntu no teu computador, no computador do teu cliente. Você não precisou abrir, não precisou alterar, não precisou tirar o HD dentro do computador do cliente para fazer nada. Pode ser um notebook, ele pode estar lacrado com um lacre de garantia. Você não vai alterar a garantia do computador, não vai alterar nenhum tipo de garantia, não vai perder nada. Basta que você faça isso. E aqui, dentro do Ubuntu, você vai conseguir acessar o HD do teu cliente, certo? Você vai conseguir acessar o HD do teu cliente e então recuperar os arquivos do teu cliente, certo? Com os arquivos do teu cliente copiado, basta que você conecte outra, vamos colocar aqui mais um pendrivezinho aqui, ó. Você vai plugar outro pendrive no computador do teu cliente, vai estar com o computador onde está iniciando, vai estar com o pendrive onde está iniciando o Ubuntu. Você vai plugar mais um pendrive e aí esse segundo pendrive vai servir para que você pegue os documentos do teu cliente que estão aqui no HD e coloque eles dentro desse pendrive de backup, que é esse outro pendrivezinho aqui que a gente colocou aqui, tá? E aí você vai salvar os documentos do cliente. Não importa se o Windows está inicializando, se o computador do teu cliente está inicializando ou não. O Ubuntu vai permitir o acesso ao HD do teu cliente. Você vai poder copiar esses arquivos e salvar num pendrive ou num HD externo de backup. Tá ok? Bom, agora que você já entendeu a teoria do que é o boot, de como funciona o boot, a gente vai para a prática. Eu vou ensinar você, vou mostrar para você como a gente vai fazer esse backup de arquivos, o Backup Ninja de arquivos, tá? Então, segue comigo aqui nesse vídeo ainda, vamos levar para a prática para aprender como fazer isso. Lembrando que a parte de boot, a parte de como dar boot em vários computadores diferentes, em vários PCs diferentes, essa parte prática, quando você se cadastra, vai ser direcionado direto para esse vídeo de como dar boot em vários PCs diferentes. Lá também eu vou falar um pouco sobre particionamento e máquina virtual, tá legal? Na próxima aula. Então não se esqueça de cadastrar. Vamos agora para a parte prática, vamos fazer o Backup Ninja. Bom, gente, então continuando aqui o nosso vídeo, agora eu criei aqui uma pastinha chamada Documentos para Salvar, para você simular como se esse computador aqui fosse o computador do teu cliente ou o teu computador onde você for fazer backup dos arquivos, tá? Então é importante você entender um pouquinho do estruturamento de pasta do Windows, né? Que tem aqui a pasta de usuário. Se clicar aqui no menu iniciar aqui, ó, a pasta de usuário, onde ele tem
todas as pastas, né? Então, se você acessar o disco local C, você vai ter a pasta aqui usuários, onde você vai ter todos os usuários que fazem o logoff no computador, né? Quando o computador liga, aparece vários usuários, tem alguns computadores que só tem um usuário. Então aqui eu tenho dois usuários, o usuário formatar o PC, que é esse que a gente tem aqui, e tem o usuário cliente. Tá? Então se eu acessar a pasta usuário formatar o PC, eu tenho todos os documentos do meu usuário aqui, incluindo a área de trabalho, onde eu tenho a pasta aqui, ó, documentos para salvar e os documentos são os mesmos, os arquivos são os mesmos, tá? Então, eu tenho aqui 3 arquivos, basicamente, para que eu possa salvar, para a gente poder simular. E aí, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer este backup? Tá, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, vou precisar... Então, basicamente, o que você vai precisar, é claro, do pendrive que a gente criou no vídeo passado com o Ubuntu, tá? Para a gente poder fazer o backup Ninja em casos em que o computador não inicializa. E, claro, um pendrive virgem que está conectado na USB, onde, virgem não, com espaço livre, ou um pendrive, ou um HD externo, né, onde tem espaço. Você pode observar que é um pendrive aqui de 16 GB, onde tem total espaço, tá? Se você for fazer backup do cliente e o computador estiver inicializando, então você vai utilizar a simples técnica de acessar a pasta do computador, acessar a pasta de usuário aqui, copiar todas as pastas importantes para ele, entre a área de trabalho, eu aperto o Ctrl seguro, vou clicando, ó, clico na área de trabalho, cliquei no menu iniciar, vim aqui no nome do usuário, né? Então, área de trabalho, documentos, downloads, eu vou clicando. Depois que eu escolher as pastas que são importantes, eu clico com o botão auxiliar, clico aqui em copiar. Então eu vou aqui no pendrive, né? Clico o botão auxiliar aqui, crio uma nova pastinha chamada, clicar aqui backup, backup simples, né? Só porque esse aqui é o backup padrão. E aí eu clico o botão auxiliar aqui, clico em colar. E aí eu vou colar todos os arquivos, nossa, deu quase 5 GB. Então eu vou colar todos os arquivos do usuário para dentro do meu pendrive e depois eu vou cancelar, que senão vai ficar um tempão copiando. Aí você copiou tudo aqui para dentro, ó, área de trabalho, todas as pastas vão ficar aqui dentro, tá ok? Se o usuário tiver mais, se o cliente tiver mais do que um usuário, então você vai clicar aqui vamos fechar essa janela, você vai clicar no menu iniciar, vai clicar aqui em computador, vai clicar aqui no disco local C e vai procurar pela pasta chamada usuários ou users. Se for no Windows XP, vai estar com o nome de Documented Settings, tá? Usuários, aí você vai ter aqui o nome do usuário, todos os usuários que tem criado naquele computador. Então, por exemplo, usuário cliente, usuário formatar o PC, que é o que a gente está. E o usuário cliente seria você copiar e fazer o mesmo processo. Clica, aperta o Ctrl, né? Mantém o Ctrl pressionado e vai selecionando as pastinhas. Clica com o botão auxiliar depois de ela selecionada, clica em copiar, vai no disco removível aqui no pendrive, cria uma pastinha, cola, certo? Isso vale para todos os usuários, tá ok? Agora vamos reiniciar o computador, vamos dar boot pelo nosso pendrive de boot, para a gente aprender a fazer o backup ninja, que mesmo se o computador não esteja inicializando. Tá? O backup ninja serve para você salvar documento de qualquer cliente, de qualquer computador. Vamos então reiniciar o PC. Ok, pessoal, reiniciando aqui o nosso computador, ligando agora, conectei o nosso pendrive de boot, eu estou apertando F8 várias vezes, ó, tem que ficar apertando várias vezes até ele acessar o menu de boot. Aqui a gente já tem o nosso Cursor Blade que está inicializando, né, para a gente poder escolher. Eu escolhi ele, dei um Enter, e aqui a gente vai escolher a opção testar o Ubuntu sem instalar. Vamos dar um Enter aqui, e agora está iniciando o Ubuntu pelo pendrive. Pessoal, lembrando que, como eu tinha falado no vídeo anterior, a gente está preparando mais uma edição aí da Semana da Manutenção Lucrativa. Vai se iniciar dentro de algumas semanas, onde a gente fala lá ter um tempo, ter aulas de hardware, aula de manutenção, aulas de software, né? Técnicas de como você lucrar com manutenção de computadores, tudo dentro da Semana da Manutenção Lucrativa, que vai se iniciar dentro de algumas semanas, tá ok? Então, se você já se inscreveu aqui no curso de formatação gratuito, você vai ser avisado da Semana da Manutenção Lucrativa assim que ela começar. Se você não se inscreveu ainda, clica no link aqui embaixo, se inscreve no curso de formatação gratuito, que você vai também estar tendo acesso à Semana da Manutenção Lucrativa assim que ela começar. Ok, ele inicializou aqui o nosso Ubuntu, vamos fechar a janelinha. Aí a gente tem que conectar o pendrive onde a gente quer salvar os documentos, né? Aquele backup, o pendrive que a gente usou, pendrive de backup. Olha só, quando eu conectei, ele já abriu automaticamente aqui para a pasta backup simples, né? Aquela pasta que eu tinha salvo lá.
E agora, para que eu acesse os arquivos do meu cliente, os arquivos do HD do meu computador, eu vou clicar aqui na pasta Arquivos e você pode observar que aqui do lado já aparece todos os HDs conectados, incluindo o pendrive de backup, tá? Eu estou rodando esse sistema operacional totalmente pelo pendrive, conforme você viu na aula no início desse vídeo. Olha só, agora a gente tem aqui a unidade de 239 GB, que é o nosso HD. Eu tenho aqui a pasta chamada usuários. Aqui ele traduziu aqui, ele está em inglês, lá estava usuários, aqui está users, né? Então eu tenho a pasta aqui usuários e aqui eu tenho aqui as duas pastas de usuário, a pasta clientes e a pasta formatar o PC, que é a minha pasta de usuário principal. Vamos acessar a pasta formatar o PC e aqui eu tenho várias pastas que eu posso salvar. Essas que tem a flechinha são atalhos, tá? Então olha só, se eu acessar a pasta desktop é a área de trabalho, tá? É a mesma coisa. É que aqui no Ubuntu ele vem com o nome oficial da pasta, lá no Windows ele estava traduzido. Aqui eu venho aqui e eu tenho aqui aquela pastinha documentos para salvar, que é a pasta que eu queria fazer a cópia. Então eu vou clicar com o botão auxiliar e eu vou clicar aqui em copy, né, que é de copiar. E agora eu vou vir aqui no meu pendrive e eu vou clicar, criar uma pasta, clico com o botão auxiliar, clico em nova pasta e agora eu vou colocar aqui o nome dessa pasta, Backup Ninja, né? Vamos lá, Backup Ninja, vou abrir essa pastinha, vou clicar com o botão auxiliar, vou clicar aqui em Paste, que é colar, tá? Colar, e aí toda aquela minha pasta com aqueles meus arquivos vieram aqui para dentro, né, com os documentos. Lembrando que você pode voltar ainda no HD aqui do teu cliente, acessar aqui a pasta de usuários e acessar todos os outros usuários, como por exemplo o cliente, copiar esses arquivos para o teu pendrive ou HD externo de backup, tá? Fazendo esses simples passos, mesmo que o computador não inicialize, você consegue salvar os documentos do teu cliente, os teus documentos. Olha só, eu posso, por exemplo, salvar aqui a pasta documentos, né? Eu tenho a pasta downloads, a pasta favoritos e a pasta desktop é a pasta da área de trabalho. Lembrem sempre, pasta desktop é a pasta da área de trabalho. Bom, gente, para desligar, você pode remover com segurança, né, o teu pendrive. Aqui, clica só nessa flechinha aqui, você vai remover com segurança o pendrive de backup. Não pode remover o pendrive que está rodando o Ubuntu. Olha só, eu removi só o pendrive de backup. O pendrive que está rodando o Ubuntu ainda está conectado lá dentro na USB. Vamos fechar aqui e agora eu vou clicar no cantinho. Aqui no cantinho eu vou clicar aqui em Shutdown, que é desligar. Tá ok? Clico aqui em desligar e Shutdown vai desligar o meu computador. Com isso a gente finaliza aqui o nosso vídeo, né? Esse vídeo onde a gente aprendeu sobre boot, sobre backup, né? E no vídeo anterior a gente aprendeu como criar os pendrives de boot. Bom, o que eu peço para você agora é o seguinte: lembre-se se você quiser receber o material, o PDF que foi utilizado durante esse vídeo, né? E é o PDF dessa aula inteira, você precisa se inscrever aqui e você vai receber um PDF com todo o material dessa aula inteira. Lembrando que essa é uma das aulas, né? Um dos vídeos das várias aulas do curso de formatação gratuito, que todo mundo que se inscreve recebe a sequência certinho. Eu posso enviar a sequência certinho para você estar acessando todo o conteúdo do curso, tá ok? Então eu espero você e espero ansioso aí para você também estar cadastrado. Não se esqueça da Semana da Manutenção Lucrativa, que vai se iniciar dentro de algumas semanas. Um abraço e até o próximo vídeo.